O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A prática do jejum é algo que praticamente assim se confunde com a história do povo de Deus. Desde que as pessoas entenderam esta prática como um sinal da observância da lei de Deus, então o jejum é prescrito como uma realidade do encontro com a nossa dimensão essencial. O jejum, ele aparece como um dos pilares do tempo quaresmal. Afinal, a quaresma é para nós essa grande caminhada de preparação. Lembra o povo no deserto, que durante 40 anos, segundo a tradição bíblica, caminhou em busca da terra prometida. E a quaresma, então, é esse recordar dessa caminhada. E as privações que o povo passou os ensinou a valorizar mais as coisas de Deus, a entender melhor como se dá esta providência divina em suas vidas. É isso que o jejum tem a nos ensinar. A dimensão da gente aprender a valorizar o alimento, aprender a valorizar as coisas que Deus nos concede durante a nossa caminhada de fé e, da mesma forma, saber dominar as nossas paixões, como nós falávamos antes de ontem, na quarta-feira de cinzas, porque assim como a oração é a nossa relação com Deus e a caridade a nossa relação com o nosso irmão, o jejum é uma interiorização das nossas ações e uma capacidade de dominar as nossas pulsões, as nossas paixões. Mas a liturgia de hoje é muito educativa nessa dimensão do jejum. No livro do profeta Isaías, a leitura primeira que nós ouvimos, capítulo 58, dos versículos 1 ao 9 do profeta Isaías, o profeta vai nos lembrar que o jejum é uma prática externa. Acabamos de rezar isso na oração da coleta da missa, que as nossas práticas externas possam favorecer para que o nosso interior seja mudado. E é isso que o profeta vem nos lembrar. O jejum é uma prática externa, mas não pode ser uma prática estéril. O que é isso? Uma prática que não proporcione em nós uma mudança interior, uma mudança das nossas atitudes. Quantas quaresmas nós já celebramos na nossa vida? Precisa responder. Mas certo é que Deus já nos deu muitas oportunidades da gente se educar, da gente se controlar, da gente tratar as coisas que Ele mesmo nos concede de maneira mais educada, de maneira mais sóbria. Então nós precisamos entender que toda essa oportunidade, a cada ano que o Senhor nos dá, é para que a gente alimente em nós a importância da palavra de Deus, a importância da sua revelação nos nossos corações. E para que a gente saiba se controlar diante de muitas realidades que, principalmente contra o pecado da gula, contra o pecado da luxúria, da avareza,
Então, esses pecados muitas vezes nos escravizam diante de algumas coisas que, como já o falamos aqui, não são essenciais para nós. O que é essencial? O que é importante? O que é fundante dentro da nossa caminhada de fé? O jejum vem nos ensinar isso. Que o que é mais essencial é aquilo que a própria palavra de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nos revela. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É claro que a gente precisa do pão, é claro que a gente precisa do alimento, é claro que a gente precisa subsistir e até mesmo que isso cause prazer em nós, que isso cause satisfação dentro da nossa vida. Só que, enquanto muitas vezes nós temos de sobra, às vezes até desperdiçamos o alimento que nós temos, muitos dos nossos irmãos nada o têm. Por isso a campanha da fraternidade com esse tema tão importante nesse ano, para nos lembrar a importância da caridade. E o jejum deve nos proporcionar a caridade, foi isso que o profeta nos falou. Quando nós vivemos o jejum verdadeiro, ele nos leva a comungar da presença e da participação na vida do nosso irmão. Quando nós praticamos um jejum verdadeiro, é para que a gente se converta e não se esqueça de que esse tempo quaresmal é como nós falávamos há alguns dias, é uma grande escola para toda a nossa vida, toda a nossa existência. Jesus vai nos dizer no Evangelho que a prática do jejum, ela deve permear toda a nossa vida. A nossa vida é uma vida de espera diante do noivo. Só enquanto Jesus esteve aqui fisicamente no mundo, é que os seus discípulos estavam desobstruídos, dessa responsabilidade de praticar o jejum. Mas a partir do momento que o Senhor se eleva aos céus, todas as vezes nós temos que buscar viver esta dimensão, pelo menos uma vez por semana, assim a igreja nos orienta. Os únicos dias que nós estamos sem a responsabilidade do jejum é o domingo, as solenidades e a oitava pascal. E a oitava do Natal também se inclui aí. Então, solenidades, domingos e as oitavas do Natal e da Páscoa são os únicos dias que a gente não precisa praticar o jejum. Os demais dias do ano, a gente sempre tem que escolher um dia da semana e de maneira muito preferencial e importante a sexta-feira. Por isso, a liturgia de hoje, na sexta-feira, primeira sexta-feira da Quaresma, vem nos lembrar a importância do jejum. Nós devemos praticar o jejum como um sinal de uma verdadeira comunhão com a vontade de Deus. O jejum não é uma exclusividade da Quaresma, mas a Quaresma nos ensina a praticar e viver o jejum. Algumas pessoas, às vezes, têm publicado por aí algumas frases soltas de homilias e reflexões do Papa Francisco, como que se ele estivesse dizendo, olha, não é preciso praticar o jejum, não é preciso viver essa dimensão, basta apenas você ajudar o irmão, basta apenas você viver isso ou aquilo. Bom, eu tenho certeza que se você pegar toda a reflexão do Papa Francisco, ele não vai dizer isso. Na verdade, ele provavelmente está parafraseando aquilo que o profeta Isaías nos lembrou. Que se o nosso jejum for apenas externo, quer dizer, se a gente, por exemplo, jejuar da carne, jejuar do doce, jejuar do refrigerante, ou qualquer outra coisa que a gente goste muito, a bebida alcoólica que seja, e essa prática não nos tornar pessoas melhores, o profeta Isaías diz, é melhor que vocês nem jejuem desse jeito. Porque o jejum deve proporcionar em nós uma mudança interior, uma mudança que nos leve a ajudar o nosso irmão. Então é isso que o Papa nos lembra também, que a gente possa, através do jejum, ser dominante sobre as realidades que às vezes parecem nos dominar, e lembrando sempre daquele que nos orienta para o caminho da salvação, nosso Deus. E através dessa lembrança, através dessa comunhão, nós somos convidados a ser moldados, a ser purificados, a sermos transformados por essas boas práticas. E o jejum, claro, se inclui nela, e é muito importante que a gente o faça com fidelidade,
porque não é importante para que as outras pessoas saibam, é importante para a gente saber que nós estamos vivendo essa comunhão plena com a vontade de Deus. Então, que nós possamos colocar como um bom propósito para que todo o jejum seja no sentido do alimento, seja no sentido das coisas que nós gostamos, até o jejum dito espiritual, que é aquele jejum das coisas ruins que às vezes nos prejudicam, e isso também está numa fala do Papa Francisco. A gente precisa também fazer o jejum da língua, o jejum da maledicência, o jejum, né, de coisas que podem atrapalhar a nossa caminhada, e cada ano colocando como propósito: olha, esse ano eu vou fazer o jejum, falar menos mal dos outros, vou colocar como objetivo o meu jejum mentir menos, ser menos viciado em determinada coisa ou outra. Então, se cada ano a gente colocar como propósito um desses jejuns, com certeza, quaresma a quaresma, nós vamos encontrando mais, com a graça de Deus, os nossos corações, e vamos descobrindo esse caminho de liberdade, este caminho de que nos orienta para um encontro conosco mesmo e, consequentemente, quando nos encontramos conosco, nos encontramos com aquele que habita nos nossos corações, que é o nosso Deus. Então, que o nosso Deus nos ajude nas boas práticas, na nossa abstenção, na nossa vontade de praticar essa obra externa, mas que também, como a liturgia de hoje nos lembrou, uma obra interna, que nos faz ser melhores e que nos faz valorizar as coisas de Deus. Que o nosso jejum seja santo e nos ajude, através dele, através dessa prática penitencial, a nos purificarmos e também a que muitas pessoas encontrem nesse caminho um domínio sobre as suas próprias paixões e um domínio, né, sobre as suas vontades, para encontrar com a vontade do nosso Deus e com a sua paixão, a sua cruz. Assim o seja.